anteriores ao tiroteio. O caso Columbine foi uma tragédia horrível de dimensões muito grandes, foi muito divulgado pela televisão e as pessoas estavam tentando entender o sentido daquilo. E depois, no dia seguinte, a polícia foi vista saindo da casa dos meninos com um saco plástico com o Game Doom embalado. Depois de Columbine, a gente analisa os fatos e pensa, meu Deus, que coisa horripilante. Eles cometem assassinatos como se fosse uma brincadeira doentia. Depois desse fato, as pessoas começaram a associar o medo dos jogos com o medo de Columbine. De repente surgiu, por causa disso, um pânico sobre esse tipo de coisa. Eles encontraram uma forma de autodestruição que não tinha nada a ver com videogames. Eles eram vítimas de gozações na escola. Eram dois meninos que se sentiam incompreendidos. Todo adolescente passa por isso, mas com eles era diferente. Como se eles fossem pessoas que têm anomalias genéticas. Naquela época, dava para encontrar uma grande quantidade de outros games violentos no mercado que eles poderiam ter jogado, mas eles haviam escolhido Doom provavelmente porque era o mais vendido e mais conhecido. As mesmas pessoas que foram ativistas dos direitos civis nos anos 60 consideraram esse jogo horrível, em vez de enxergá-lo como uma ótima maneira de se expressar. Pode ser violento, pode ser raivoso, mas talvez a gente precise prestar atenção no que ele diz a respeito da nossa cultura, em vez de apenas dizer que é uma coisa do mal. Os pais veem as crianças no computador, matando e matando sem parar, e não entendem o tipo de jogo mental que acontece por trás daquilo. Eles veem essa representação da violência e entram em pânico. Pensam que os filhos estão sendo treinados para matar, porque também existe o próprio medo da tecnologia. Eles não a entendem e sentem medo do fato de não entender. Os videogames são um novo rock and roll. A nova coisa maligna para as crianças. Vão surgir outras coisas no futuro consideradas malignas que vão levar a culpa por outras mortes. Doom não seria o último jogo de tiro em primeira pessoa a gerar discussões. Nos anos seguintes, outros games polêmicos se alastraram em todo o mundo. No Reino Unido, a empresa escocesa Traffic Games explorou o assassinato de John Kennedy e o associou a uma conspiração internacional. Em 2004, a Traffic lançou um game chamado JFK Reloaded, que era uma simulação dos eventos que envolveram a morte de John Kennedy. Naquele jogo, a gente tentou criar uma oportunidade única para as pessoas experimentarem a experiência do assassinato do ponto de vista de Lee Harvey Oswald. Os fabricantes estudaram religiosamente a comissão Warren e modelaram o jogo durante 10 meses antes do lançamento online. Nós criamos um modelo balístico que ficava o mais próximo possível da velocidade precisa da bala. Recriamos as condições do vento, a velocidade do carro no momento. Usamos todos esses fatores para criar uma simulação mais próxima possível dos eventos reais. O papel ao qual o jogo se propunha era mostrar se a comissão Warren tinha sido ou não uma representação correta do que poderia ter acontecido. Mas, na verdade, era um game para atirar na cabeça de John Kennedy. O jogo teve uma grande aceitação do público, mas enfrentou pressões legais por parte da família Kennedy. Nos Estados Unidos, o jogo Border Patrol leva os jogadores à fronteira que divide o país do México. O objetivo é atirar em mexicanos que tentam atravessar ilegalmente. Case Manager permite ao jogador administrar um campo de concentração nazista e Super Columbine Massacre RPG transforma os jogadores nos assassinos do Colégio Columbine. Aparentemente você está glorificando esses dois malucos que atiraram dentro da escola. Existe um lado marginal na indústria dos jogos que equivale aos filmes pornôs na indústria do cinema. Você pode mergulhar nesse antro se quiser, mas não é obrigado se não quiser. Man, what these game developers won't do for a buck. Na minha opinião, Postal 2 é o game mais chocante que eu já joguei. Parece um filme snuff que mostra mortes reais. Depende da sua própria loucura. Se você for muito louco, vai adorar o game, sacou? E se não for, você não vai curtir o game nem um pouco. O que você faria se alguém te chamasse de maluco? Tem alguma coisa de primitiva no Postal 2 e todos nós temos um lado que quer levantar de manhã e sair dando tiros por aí. De uma certa maneira, os jogos ajudam a expurgar esses sentimentos. Acredito que os desenvolvedores de jogos deveriam ter plena liberdade criativa para fazer o que quiserem. Se quiserem fazer um game sobre estupro, então façam. Façam um game sobre aborto, enlouqueçam, divirtam-se e tentem vender.
Mesmo com games obscenos e polêmicos surgindo no mercado, os jogos de tiro em primeira pessoa estão mais populares do que nunca. Eu acho sinceramente que eles ajudam a vender micros. Hoje em dia, as empresas fabricam computadores e laptops de ponta voltados especificamente para fãs de videogames. Existe uma relação de sinergia entre o projeto de jogos e a tecnologia. As duas ciências avançaram de mãos dadas até o ponto em que estão. Tiros em primeira pessoa colocam o jogador num mundo virtual para simular a realidade. Mas a história da simulação começou muito antes do microcomputador existir. Em 1929, Edwin Link, ex-operário de uma fábrica de pianos, construiu uma máquina que parecia uma aeronave em miniatura, capaz de imitar as acrobacias de aviões reais. Ele a chamou de Link Trainer. Your early lessons will be in a nice, comfortable indoor gadget called a Link Trainer, which never leaves the ground. Through the headphones, you'll receive instruction while you're learning to juggle with the controls. No início, foi considerado um brinquedo. Mas quando o mundo começou a se armar para a Segunda Guerra Mundial no final da década de 30, encomendas do simulador Link chegaram de várias partes do mundo. Forças armadas do mundo inteiro recorreram à tecnologia da simulação por necessidade. O custo de treinar pilotos em simuladores é mais baixo do que em aviões reais. E durante a Segunda Guerra Mundial era preciso treinar muitos pilotos num curto espaço de tempo. Por isso, a tecnologia do simulador de voo teve um grande impulso na época. Estes primeiros simuladores eram em grande parte mecânicos. E apesar de Edwin Link ter preparado o terreno para uma indústria que se tornaria multibilionária, foi a série Flight Simulator da Microsoft, iniciada em 1980, que levou a simulação de voo em 3D para os computadores domésticos. Os estúdios da Microsoft se desenvolveram com o Flight Simulator, o primeiro simulador de voo, que aproveitou a capacidade dos PCs da época para proporcionar a experiência de voar. Hoje em dia, a gente pode até achar graça do visual do jogo, mas certamente naquela época era tecnologia de ponta. This software program puts you at the controls of the most realistic flight experience this side of FAA certification. Na época eram 16 cores na tela. Acho que dava para escolher entre 2 aeronaves, 5 cenários de voo e mais ou menos 80 aeroportos. Era muito limitado se compararmos ao que existe hoje. Mas por melhor que fosse a tecnologia da Microsoft, ela ainda ficava atrás das Forças Armadas. Os líderes em tecnologia de computação gráfica nos anos 80 eram os militares. As Forças Armadas americanas tinham um tipo de representação em 3D e gráficos tão avançados que o resto do mundo só conheceria depois de uma década. Atualmente, em escolas de voo como a Naval Fighters Weapons School, em Miramar, na Califórnia, os pilotos de caça podem treinar durante semanas em simuladores antes de praticarem manobras em jatos de verdade. Hoje em dia, a simulação de voo e de tanques não é mais exclusiva dos Estados Unidos. É uma tecnologia padrão usada nas Forças Armadas do mundo inteiro. Conforme a popularidade de simulações militares começou a se alastrar pelo mundo, a tecnologia 3D acabaria se mesclando ao gênero de tiro em primeira pessoa sob o impulso de um momento decisivo na história. O mercado de jogos militares, em vez de cair depois do 11 de setembro, começou a crescer muito. Na década seguinte, os videogames continuariam a testar os limites da tecnologia e do conteúdo. Os jogadores da década de 90 seriam estimulados a se alistar, enquanto os militares de todo o mundo atraíam a nova geração para jogar uma versão simulada da guerra.